Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu tenho quase certeza que você que me acompanha já aqui há algum tempo neste canal pode ficar surpreso com o meu posicionamento em relação a este caso que você viu aí na capa e na manchete do vídeo. Segura só um pouquinho, depois da vinheta a gente vai voltar e eu vou trazer para vocês aqui um resumo do que se trata esse assunto do processo que o Marcelo Roque sofreu. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, estamos de volta e como você viu aí, o Marcelo Roque ele foi processado. Processado por quem? Por uma esposa de pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. No processo que nós tivemos acesso, porque ele não corre em segredo de justiça, é um processo que está aberto para qualquer pessoa dar um Google aí e pesquisar e ver a quantas andas esse processo, tem dizendo que o Marcelo Roque, ele havia feito um vídeo e nesse vídeo ele falou sobre uma esposa de pastor da Universal que praticou eu não posso falar essa palavra aqui porque para não ter problema no YouTube, mas ela havia abortado. E isso aconteceu porque ela estava sendo pressionada a fazer isso, porque de acordo com esse vídeo que o Marcelo falou, gravou, essa pessoa teria traído o seu marido e por estar grávida ela tinha que realmente dar um jeito nessa situação para resolver o problema. Alguém lá de dentro da Universal havia mandado esse relato para o Marcelo e ele falou esse vídeo, gravou esse vídeo. A esposa do pastor processou, mesmo que o primeiro e o segundo nome dela não foi mencionado no vídeo, mas ela processou, alegando que a história era uma história dela e que, ou seja, a carapuça serviu, em resumo. E aí ela foi em juízo, pediu uma indenização de R$16 mil para o Marcelo Roque, mais a monetização desse vídeo que ele tratou sobre esse assunto, também pediu a retratação dele em público e também, absurdamente, pediu que ele viesse expor de fato a verdadeira pessoa, porque segundo ela não é ela, mas ela pediu que ele viesse expor a verdadeira pessoa para que a igreja viesse punir essa pessoa. É mais ou menos isso. Se eu não entendi errado, é mais ou menos isso, né? É um absurdo por cima de absurdo. E o que acontece? Vocês podem estar dizendo, poxa, você está falando que é absurdo, está se tratando do Marcelo Roque, ele fala muita coisa, muita besteira, o canal dele é um canal tóxico, é um esgoto, é o que você diz. E é verdade, eu não troco, não volto atrás em uma vírgula do que eu falo sobre o Marcelo Roque. O conteúdo dele é tóxico, todo o material que tem no canal dele é um esgoto espiritual, ninguém consegue ter absolutamente nenhum tipo de evolução na sua vida assistindo qualquer coisa que o Marcelo Roque venha falar no seu canal. Isso é uma verdade. Também é uma verdade que ele nunca foi pastor da igreja, ele sempre foi um auxiliar de pastor da igreja, ele nunca conseguiu prosperar. Tudo que eu falo sobre o Marcelo Roque nesse canal, o que eu já falei, não é mentira, tudo é verdade. Mas, e sobre esse processo também, o processo é verdadeiro, mas aí o meu tom aqui é que o processo ele é muito abstrato. Ele é um processo que não tem muito pé nem muita cabeça. De verdade mesmo, eu acho que o Marcelo não vai perder esse processo. E eu não acho que seja, na minha opinião, justo que ele perca, que ele tenha que pagar essa indenização. Eu acho que ele não deveria perder. Porém, lamentavelmente, no Brasil, nós temos uma justiça ultimamente tão pífia que o certo é errado e que o errado é certo. Uma mulher que está num tribunal diante do acusado de matar o seu filho, olha para ele e diz assim, olha, a justiça de Deus vai chegar na sua vida. Recebe uma voz de prisão, enquanto uma menina que filmou o seu próprio estupro, filmou o estupro, levou em juízo. A pessoa que é o que participa do estupro é o estuprador, o bandido, o vagabundo que estuprou ela. Vai lá dar o seu depoimento e na mesma hora é libertado. Uma justiça como essa no nosso país, nós não podemos considerar que ela vai agir de forma correta com ninguém. Eu, particularmente, a começar pela Suprema Corte, não confio em absolutamente nada no que se refere ao judiciário desse Brasil. Existem pessoas sérias trabalhando no judiciário? Claro que existe. Mas, infelizmente, a raiz da nossa Constituição, ela está sendo jogada todos os dias dentro do ralo, dentro do esgoto, e não serve para nada. Por essa razão, eu acho, e pela força que tem a Universal, obviamente, em pagar bons advogados, eu acho que talvez o Marcelo perca por essa razão. Mas eu não acho que seja justo ele perder, não.
porque é muito abstrato. Um vídeo que ele gravou, que foi muita baboseira, como todas as outras vezes que ele gravou também, e se fosse para processar, a Universal poderia dizer, olha, ele está usando meu nome, usa meu nome do Bispo Macedo, o nome do Renato, e eu quero processar ele por isso. Eles poderiam, eles têm dinheiro para fazer isso, eles poderiam pagar advogados e abrir processos contra o Marcelo Roque, trabalhando em cima dessa prerrogativa, e não fazem. Essa esposa, não sei por que razão, de pastor, resolveu abrir esse processo, que no primeiro momento tinha sido aberto em Campinas. Pelo que eu vi no processo, ela já estava lá em Santa Catarina, que é, de fato, o estado de domicílio do Marcelo Roque. Mas existe uma pontazinha de preocupação aí no caso do Marcelo Roque. Ele foi falar, nesse vídeo, um pedacinho do nome dessa pessoa que estava sendo mencionada. Um sobrenome. E é um sobrenome que não é tão comum. Por exemplo, meu nome é Eduardo Carneiro da Silva. O da Silva é o nome mais comum do Brasil. O Carneiro também é um nome comum. Então, se ele tivesse feito um vídeo falando de mim e dissesse, olha, o sobrenome dessa pessoa leva Silva. Tá, podia ser qualquer pessoa. É um nome comum. O dele também, Marcelo Antônio, né? Se eu estivesse falando aqui e fosse alguma coisa grave e que corresse o risco de receber um processo, e eu podia falar Marcelo Roque. O Roque não é tão incomum, né? Ficou mais popular por causa do Silvio Santos e o ajudante dele do palco lá, o organizador do auditório. Mas, enfim, o nome que ele falou dessa pessoa é realmente um nome diferente. E talvez, dentro da instituição Igreja Universal, não tenha outra esposa de pastor que tenha esse sobrenome. E aí é que está. Aí eu já retiro tudo que eu falei em relação à injustiça do Brasil e tal, porque se o juiz entender que de fato ele mencionou ela, porque dentro da instituição a única pessoa que tem o nome, aquele sobrenome é ela, então eles podem entender que de fato ele é culpado e condená-lo a pagar a indenização que ela pediu, volto a dizer, R$16 mil, e também a monetização desse vídeo em questão. Além da retratação em público, mas ninguém sabe, porque o juiz às vezes ele acata, às vezes ele dá uma causa parcial, enfim, não é bem do jeito que a pessoa muitas das vezes quer. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte, por que uma esposa de pastor, que ninguém conhece, só quem conhece é o pessoal da igreja dela mesmo, ninguém conhece, não é uma esposa que nem a Cristiane Cardoso, Dona Esther, como é o sobrenome da Esther? Me esqueci. Bezerra, Esther Bezerra. Não é uma pessoa com nome comum dentro da instituição. É uma esposa de um pastor. Vai abrir um processo contra uma pessoa que está na internet falando um bocado de besteira, falando um bocado de baboseira, né? Prestando um desserviço terrível. Mas como é que você perde tempo, gasta dinheiro, e esse dinheiro vem de onde? Porque a esposa de pastor não recebe salário da instituição, a não ser que trabalhe em alguma coisa administrativa lá. É muito improvável que ela esteja pagando do seu próprio bolso esse advogado que apresentou essa causa contra o Marcelo Roque. Então, para você ver que eu procuro trazer aqui nesse canal um ponto de vista independente, como eu falo sempre da Universal, no caso sobre a Universal. O que está certo é certo, o que está errado, está errado. Tudo que o Marcelo Roque faz é um erro. Né? Espiritualmente falando, falta de falar mal da Universal, é o que eu digo, a Universal em si está nem aí para o Marcelo Roque. Porém, talvez a própria instituição fez com que essa esposa dissesse, olha, a gente não vai aparecer, quem vai aparecer é você, pessoa física, porque é um assunto que compromete sua honra, etc. Vai lá, a gente vai pagar o advogado. Talvez seja isso. E talvez não. Talvez, é muito improvável, mas talvez ela pode ter tirado do próprio bolso, se ela trabalhar em algum setor administrativo, ou se o seu marido recebe um bom salário e tem como pagar, talvez ela tenha feito. Eu acho improvável demais que isso tenha acontecido, mas talvez tenha sido desse jeito. Então, vamos aguardar para ver o desfecho dessa história, vamos entender o que vai acontecer, vamos ver se realmente o Marcelo Roque vai ser condenado a pagar. De volta a dizer para vocês, o Marcelo ele presta um desserviço, o canal dele é um esgoto, é uma porcaria, o trabalho de Marcelo é uma... Desculpa, é horrível. Espiritualmente falando, para as pessoas, muita gente se desviando dos caminhos da fé, não da Universal, falando, mas da fé mesmo, por causa do Marcelo Roque. Porém, nesse caso aí, eu não vou entender que ele mereça ser punido por ter gravado esse vídeo falando essa porcaria de novo, mais uma vez. Volto a dizer,
no seu canal. Porque porcaria é somente o que ele fala. Se fosse para processar, teria muitas outras razões para fazer isso. E como eu sempre digo aqui, a Universal tá, desculpa a expressão, muito chula, cagando e andando pro Marcelo Roque. Tá, de verdade. Tanto para ele quanto para os demais. Ela continuou fazendo lá o trabalho dela. Agora, essa manifestação dessa esposa de pastor deixa uma pulga atrás da orelha. Será que a Universal está tão despreocupada assim com o Marcelo Roque? Ou será que ela simplesmente só, vamos dar uma incomodadazinha nesse rapaz aí, para ver se ele para de falar besteira? Ninguém sabe. Vamos aguardar para a gente ver, mas é algo muito medíocre para uma instituição da grandeza da Universal se preocupar. Muito medíocre. Assim como o próprio Marcelo Roque também é medíocre. No caso, a Universal se rebaixou ao nível dele, ficou na altura do chão. Vamos aguardar para a gente ver o que acontece. E você pode compartilhar esse vídeo, inclusive para o Marcelo Roque, porque o pessoal só compartilha com ele quando eu falo mal dele aqui, né? E ele vai lá e me xinga, me chama de jornalistazinho de meia tigela, pede para ver meu diploma, pede para ver um monte de coisa. E é assim. Mas vamos lá. Compartilha esse vídeo, curta e também se inscreva no nosso canal e nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Forte abraço para todos vocês e até a próxima.